Por favor, Mariana, podemos começar. Boa noite, meu nome é Mariana, sou residente da nefrologia e hoje a nossa aula vai ser sobre as principais intercorrências que a gente tem em hemodiálise. A gente tem, né, hoje a hemodiálise como um procedimento, né, bem mais moderno, um procedimento cada vez mais seguro, mas ainda assim a gente tem algumas intercorrências em pacientes que são submetidos à diálise. Como sempre, a gente começa com um caso clínico. O paciente, né, JMS, 62 anos, sexo masculino, hipertenso diabético de longa data. Ele está em programa de diálise, hemodiálise, né, há 3 anos, 3 vezes por semana, 4 horas. Na sessão, né, do dia de hoje, na diálise, ele evoluiu 1 hora e meia depois do início da sessão, com sudorese fria, tontura, turbação visual e náuseas. No monitor, ele apresentou uma queda da pressão arterial. Pressão inicial, né, era 140 por 80 e depois foi para 92 por 60. O peso seco dele é 70 quilos, o peso pré-diálise é 3,2 quilos, ele ia fazer uma UF de 3,2. É, Até, né, o momento da hipotensão, ele tinha retirado 1,8 quilos no momento, a temperatura no banho era 36,5 e ele tinha feito também uso de antihipertensivos pela manhã. No final, a gente vai discutir mais sobre o caso. Então, para começar, a gente vai falar um pouquinho sobre hipotensão intradialítica. A gente tem alguns conceitos, havia uns conceitos diferentes, mas é, o que, né, define a hipotensão intradialítica seria uma redução súbita da pressão arterial sistólica em 20 milímetros de mercúrio ou uma redução da pressão arterial média em 10 milímetros de mercúrio sintomática. Ou também, outra definição seria uma queda da pressão arterial sistólica para menor que 90 milímetros de mercúrio. Como fatores de risco, né? Para hipotensão intradialítica, a gente tem diabetes, doenças cardiovasculares, desnutrição, anemia grave, uma idade maior que 65 anos, neuropatia autonômica, uma pressão arterial sistólica menor que 100 milímetros de mercúrio pré-diálise. É uma intercorrência que acontece em 10 a 30% das sessões, ela pode ser assintomática, mas pode levar a comprometimento perfusional do paciente. Os pacientes podem apresentar, né, no evento de hipotensão, isquemia miocárdica, arritmias, tromboses vasculares, perda de consciência, crise convulsiva e até óbito, né? E em pacientes agudos, quando a gente tem episódios de hipotensão, a gente pode induzir isquemia renal adicional e piorar, né, a recuperação da função renal do paciente. A hipotensão intradialítica e também a hipotensão ortostática pós-diálise são fatores independentes para a mortalidade desses pacientes renais crônicos dialíticos. Como consequências fisiopatológicas, né, da hipotensão intradialítica, a gente tem a redução na depuração de solutos urêmicos, atordoamento miocárdico, a gente pode ter isquemia cerebral, trombose de acesso vascular. Além disso, aumento de mortalidade cardiovascular, uma predisposição à isquemia mesentérica, a gente também pode acelerar perda de função renal residual, que é algo que a gente quer manter nesses pacientes. E a patogênese da hipotensão intradialítica seria, né, em relação ao organismo precisar lidar com excesso de fluidos e ganho de peso interdialítico. Então, o paciente fica com uma taxa, uma depressão intravascular relativa, por conta dessa remoção de taxa de fluidos. E aí, trouxe uma tabela até do Johnson, que tem as causas de hipotensão intradialítica. A gente, né, a gente tem a hipotensão isolada, mas a gente tem hipotensão relacionada a outros fatores, como hemorragia, reações a dialisador, como a Brenda falou na última aula, embolia gasosa, hemólise, e a gente tem os fatores de risco, que eu até já citei previamente.
que leva a uma vasoconstrição prejudicada, o uso de antipertensivos, neuropatia autonômica, né, principalmente pacientes diabéticos, a ingesta alimentar durante a diálise, que leva a vasodilatação esplâncnica. Então, a gente tem alguns fatores que podem estar associados à vasoconstrição, à piora da vasoconstrição. E aí, em relação à redução do volume circulante efetivo, a gente tem como causas, né, até uma própria hemorragia, uma taxa de reenchimento plasmático reduzido, que seria essa depressão relativa de volume intravascular, e também remoção excessiva de fluidos. Então, um paciente que tem uma taxa de UF maior que 0,35 ml minuto quilo, né, ou então maior que 1,5 kg quilo-hora, tem uma redução nesse volume circulante efetivo que pode levar à hipotensão intradialítica. A gente tem como tratamento, né? Tratamento imediato, que a gente faz bastante aqui quando a gente tem, né, na hemodiálise. A restauração do volume sanguíneo circulante, que seria colocar o paciente em posição de Trendelenburg, reduzir ou interromper a ultrafiltração e realizar a infusão de solução salina isotônica 0,9 em bolos. A gente geralmente faz 100 ml, vai fazendo alíquotas e reavaliando o paciente. Não há benefício em realizar a redução da taxa de fluxo sanguíneo e também o uso de outras soluções hipertônicas ou uso de albumina também no lugar da solução salina 0,9. E como tratamento preventivo, a gente tem correção de anemia, hipoalbuminemia, tratamento de insuficiência cardíaca e também de arritmias. E o Johnson, em outro livro que eu li também de complicações na diálise, eles trazem que seria evitar, né, o uso de drogas antipertensivas antes da diálise, a ingestão de alimentos antes ou durante a diálise, mas a gente faz por conta de prevenção de hipoglicemia, e o excesso de ganho de peso interdialítico, que é um fator bem importante. Sendo que, assim, o ideal seria um ganho médio de 800 gramas dia pelo paciente. Uma ingesta mínima de sal de 5 gramas dia e também traz uma opção de uso de midodrina via oral 5 a 10 miligramas antes da sessão. Durante a hemodiálise, o que a gente pode fazer em relação a prevenção, né, da recorrência de hipotensão intradialítica? Uso de bicarbonato no dialisato, controle de ultrafiltração, então a gente pode ter aumento no tempo ou também aumento na frequência da hemodiálise. A modelagem do sódio, manter um sódio entre 135 a 137 mEq. E o resfriamento do dialisato. No caso clínico que eu trouxe, o paciente estava com uma temperatura do dialisato de 36,5, uma temperatura mais alta. Quando a gente tem uma temperatura mais baixa, entre 35,5 e 36, a gente induz liberação de catecolaminas, leva a vasoconstrição ou pelo menos impede vasodilatação. E aí isso contribui para evitar hipotensão intradialítica. A gente vai falar um pouquinho também de cãibras musculares. As cãibras, a cãibra, né, é o principal sintoma assim, que acompanha a hipotensão intradialítica. Tem uma patogênese desconhecida, mas que está relacionada à contração de volume e hipoosmolaridade, sendo como fatores predisponentes. Elas podem se manifestar mesmo depois da sessão de hemodiálise e tem uma prevalência bem variável, estimada entre 30% a 78% das sessões. Estão relacionadas, né, à hipotensão arterial, então o paciente ele pode manifestar, no momento da hipotensão intradialítica, a cãibra também associada, então uma taxa de UF elevada, alterações hidroeletrolíticas, hipoperfusão muscular também, alterações neurológicas que impedem relaxamento muscular, deficiência de biotina e ácido ascórbico estão como causas, e redução de L-carnitina também está relacionada à cãibra durante a hemodiálise. Quando a gente tem, né, então, como a cãibra associada à hipotensão, a gente vai fazer o tratamento de hipotensão, que seria de restaurar o volume intravascular com infusão de solução salina 0,9. Quando a gente tem as cãibras isoladamente, a gente tem, como eu falei, um fator de
predisponente seria a hiposmolaridade, a gente pode aumentar a osmolaridade. Então, a gente pode usar glicose hipertônica, solução salina ou manitol. Na nossa prática, a gente faz uso mais da glicose hipertônica, 25 a 50 ml, atentando para os pacientes diabéticos, né, que podem ficar hiperglicêmicos. A solução salina a 23% e o manitol, eles podem ser feitos, mas ambos podem causar sede pós-diálise e também calor transitórios durante a infusão. O tratamento preventivo, né, em relação às cãibras, como principal seria evitar a hipotensão, porque é o sintoma mais comum associado, né, à hipotensão intradialítica. Aconselhamento dietético sobre ganho de peso interdiálise, para o paciente não precisar ter uma taxa de UF muito elevada. Aumento de frequência de sessões semanais de hemodiálise também, para poder evitar uma taxa de UF muito alta. O ajuste de peso seco também do paciente. A gente pode também otimizar o perfil de sódio durante a diálise por conta daquela questão da hiposmolaridade. A gente pode deixar uma concentração de sódio no início da diálise entre 145 a 155 e reduzir até 135 a 140 milimol por litro. Além disso, a gente pode incentivar o paciente prática de atividade física e alongamentos regulares e pode ser suplementado a L-carnitina, biotina, vitamina C e vitamina E. Em pacientes, né, assim, muito, com queixas muito frequentes de cãibras. Outra intercorrência que a gente tem, porém mais rara, é a síndrome do desequilíbrio. Ela ocorre principalmente por conta de uma rápida remoção de ureia e uma redução mais súbita, né, da osmolaridade sérica, podendo levar a edema cerebral e aumento da pressão intracraniana. Está muito relacionada principalmente à primeira sessão de hemodiálise. Como fatores de risco, a gente tem a redução rápida dos níveis de ureia, acidose metabólica, disnatremia, hiperglicemia, doença hepática, extremos de idade e doenças neurológicas também pré-existentes. Os principais sintomas associados são bem variáveis, na verdade, em relação à síndrome do desequilíbrio. Como os sintomas são inespecíficos no primeiro momento, a gente trata a síndrome do desequilíbrio como um diagnóstico de exclusão. Então, primeiro, a gente precisa descartar uremia, acidente vascular hemorrágico, hipertensão intracraniana, tubos metabólicos. Mas como sintomas, a gente pode ter náuseas, vômitos, inquietudes, cãibras, a cãibra de novo, né? Cefaleia, confusão mental, convulsões e coma também. O paciente pode ter rebaixamento de nível de consciência. Em casos mais leves, o tratamento vai ser sintomáticos, com analgésicos e antieméticos e redução do fluxo de sangue. Não necessariamente, em casos leves, a gente precisa interromper a hemodiálise imediatamente. Já em casos graves, a gente tem indicação de interromper a diálise imediatamente. E aí, caso o paciente tenha rebaixamento do nível de consciência, comprometimento hemodinâmico, a gente precisa estabilizar ele. Então, pode ser necessário uma via aérea definitiva, uso de drogas vasoativas, infusão de volume também. A prevenção é o principal que a gente tem que fazer em relação à síndrome do desequilíbrio. Então, a gente deve, né, ter uma taxa de depuração de ureia, principalmente relacionada às primeiras diálises, de aproximadamente 40%. Nessas primeiras sessões, a gente deve usar dialisadores com uma superfície menor. E uma coisa que a gente faz bastante, principalmente em agudos, né, lá no H é uma menor duração das primeiras sessões de diálise. Então, a gente começa com 2 horas e vai aumentando 30 minutos a cada sessão, até a gente atingir 4 horas de sessão. A gente pode limitar o fluxo de sangue nas primeiras sessões para 200 a 250 ml por minuto, deixar uma concentração de sódio de aproximadamente 130 mEq e um bicarbonato também acima de 40 mEq, para a gente evitar acidose metabólica e outras alterações também em relação ao sódio. Outra intercorrência também que pode ocorrer na diálise é a cefaleia.
A cefaleia, ela pode, né, como eu falei previamente, se manifestar como um sintoma da síndrome do desequilíbrio, porque é um sintoma inespecífico. A gente deve ficar atento, né, se o paciente tiver uma cefaleia com sinais de alarme, então uma dor de forte intensidade, se o paciente tem uma cefaleia frequente, se tem alteração no padrão da dor, se o paciente tem algum tipo de rebaixamento de nível de consciência, para a gente descartar outras causas. Mas na hemodiálise, a cefaleia ela costuma ter, né, se apresentar como um desconforto frontal bilateral, que aparece durante a sessão. Ela pode se tornar mais intensa e pulsante e pode estar associada também a náuseas e vômitos. Ela não está associada a sintomas visuais, como turvação visual, fotofobia, né? Não costuma estar associada. E a cefaleia pode piorar com a posição supina. O tratamento é analgesia simples. A gente pode também realizar a redução do fluxo de sangue, ajustar o perfil de sódio para uma concentração mais baixa. E também os livros trazem ingestão de café durante a hemodiálise como um tratamento analgésico para essa cefaleia. Trouxe também um pouco sobre precordialgia, que é um sintoma que pode acontecer durante a diálise. A gente vai ter uma aula sobre a síndrome coronariana aguda na hemodiálise, mas hoje a gente vai pincelar um pouco sobre a precordialgia. Então, é importante a gente fazer diagnóstico diferencial com angina, mas a precordialgia pode ser um sintoma de hipotensão intradialítica, inclusive. Pode ser sintoma de embolia gasosa, infecção de catéter, pneumonia, pericardite, pleurite. Pode ser sintoma de reação aos filtros também dialisadores. Pode ser sintoma de doença do refluxo e hemólise. Mas o que é principal, que é mais recorrente, os nossos pacientes costumam ter também, né, doença arterial coronariana. Então, a gente sempre deve descartar angina ou uma síndrome coronariana aguda, né? A gente deve fazer eletro e, se possível, né, coletar troponina se o paciente tiver uma clínica característica. Caso o paciente tenha, né, hipotensão intradialítica, a gente deve realizar reposição com solução salina 0,9. E se tiver, né, uma característica, a gente pode deixar ele em oxigênio terapia, se tiver uma saturação menor que 90, né? Iniciar S e nitrato, se ele também tiver nível permissível para iniciar nitrato. A gente pode, né, reduzir o fluxo de sangue também. Mas, principalmente, a gente deve realizar um eletro, ver se tem alguma alteração aguda e realizar a coleta de troponina para a gente poder descartar síndrome coronariana aguda. Outra intercorrência frequente que pode ocorrer na diálise é a crise convulsiva. E a crise convulsiva, ela tem múltiplos mecanismos. A gente pode ter, né, como sintoma, né, da síndrome do desequilíbrio, mas também pode ter relação com distúrbios hidroeletrolíticos, hiponatremia, hipocalcemia, hipomagnesemia e também alcalose metabólica. Encefalopatia urêmica também é um mecanismo possível para crise convulsiva, mas é menos comum porque o paciente geralmente já está em hemodiálise. A gente sempre deve descartar complicações agudas e que sejam urgentes, como hemorragia intracraniana, infecção do sistema nervoso central, AVC isquêmico ou hemorrágico, né, como eu falei, intoxicações medicamentosas também. A gente deve atentar para pacientes que já têm, né, epilepsia, podem ter alterações nos níveis de antiepiléticos, como levetiracetam, gabapentina e topiramato. A gente tem até uma paciente no nosso serviço que ela faz uso das medicações antiepiléticas recomendadas pela própria neuro durante a sessão de diálise, por conta da depuração dos níveis de antiepiléticos na sessão. Então, se a gente tiver um paciente em crise convulsiva, né, a gente deve interromper a sessão se a gente tiver suspeita de síndrome de desequilíbrio ou alguma complicação aguda. A gente deve corrigir os distúrbios hidroeletrolíticos, monitorar e ajustar as doses dos antiepiléticos e investigar causas neurológicas agudas. É importante destacar que pacientes, né, que têm uma osteodistrofia renal avançada e
recorrem crises convulsivas, é importante prevenir as crises para evitar fraturas e outras complicações ósseas por conta das próprias crises. Temos ainda uma temida complicação, que é a embolia gasosa. A embolia gasosa, ela tem sintomas também, né? Gerais, como dispneia, tosse, arritmias, dor torácica. O paciente pode ter também alterações neurológicas agudas e no circuito, né, a gente pode ver pequenas bolhas e espuma também na linha venosa. As causas, né? É a entrada de ar no circuito extracorpóreo nos pontos, né? O livro traz agulha arterial, junção da extremidade da linha arterial com a agulha da fístula, o ramo do catéter, segmento arterial o circuito extracorpóreo, local de administração de medicações, também entrada de ar durante o preenchimento com prime, né? Se não tiver volume de solução insuficiente, e também durante a retirada dos catéteres. O tratamento da embolia gasosa é a interrupção do fluxo de sangue, posicionar o paciente em decúbito lateral esquerdo, em Trendelenburg, oferecer oxigenoterapia por máscara e, se necessário, em casos mais graves, intubação orotraqueal. Tratamento é estabilização, na verdade, né? Se necessário, reposição volêmica, uso de drogas vasoativas, e tem uma possibilidade, mas com resultados limitados e também de difícil realização, seria a aspiração de ar do ventrículo direito via percutânea, mas como eu falei, com resultados mais limitados. A prevenção é a principal, é o fator principal que a gente precisa ter em relação à embolia gasosa. Porque o tratamento é um tratamento mais assim, geral e de estabilização, não tem um tratamento específico. Então, como prevenção, a gente precisa, né, avaliar as conexões para ver se estão realizadas de forma adequada, verificar se há algum defeito nas linhas do circuito extracorpóreo, verificar se o catabolha tem nível adequado de sangue e sempre manter detector de alarmes de ar ligados. Durante a manipulação do catéter, é recomendado posicionar o paciente em Trendelenburg e realizar a valsalva durante a retirada, realizar compressão local adequada por mínimo de 10 minutos e curativo oclusivo por 24 horas, após retirada do catéter. E outra complicação, se eu não me engano, vai ser a última da nossa aula de hoje, é a hipoglicemia. Pacientes em diálise, né, eles têm um risco aumentado de hipoglicemia por conta dos mecanismos do paciente renal crônico. Nos pacientes renais crônicos, a gente tem redução da neoglicogênese renal, alterações metabólicas, nutrição inadequada, a gente tem ainda diminuição do clearance de insulina, perda de glicose para o dialisato e difusão de glicose para os eritrócitos. É uma intercorrência que ocorre em até 51% de pacientes internados em realização de hemodiálise e está associada também ao aumento da mortalidade. Uma forma da gente prevenir, né, a hipoglicemia seria o uso de dialisato com glicose, mas esse dialisato com glicose, ao fim da diálise, ele pode cair abaixo da concentração do dialisato. Então, poderia ficar entre 100 a 150 e o paciente evoluir para a hipoglicemia da mesma forma. Como fatores de risco, a gente tem idade avançada, baixa albumina sérica, infecções, uso de insulina, antidiabéticos orais, variabilidade glicêmica elevada, lipodistrofia também é um fator de risco, e uso diário de dose de insulina maior que 0,2 a 0,23 kg dia. A gente precisa focar bastante na prevenção, principalmente nesses pacientes, né, que já são diabéticos e fazem uso de insulina. Então, em diálise, a gente deve, né, de acordo com a possibilidade, preferir doses menores de insulina para esses pacientes em diálise. Deve-se fazer monitorização frequente da glicemia durante e também após a sessão. E para contrapor a questão da hipotensão intradialítica, evitar jejum durante a diálise e considerar a suplementação de glicose intravenosa se o paciente intercorrer com hipoglicemia.
Além disso, pacientes, né, devem ser orientados em relação ao uso, né, correto da aplicação de insulina, realização de rodízio de aplicação para evitar lipodistrofia e ali ficar acúmulo de insulina. Essa foi a nossa última intercorrência. E aí, para fechar o caso clínico, o que a gente poderia fazer para o nosso paciente que intercorreu com a hipotensão? A gente poderia tentar zerar, né, a perda dele, que seria uma delas. Você falou também da questão das alíquotas, né, de soro, se não me engano, 100 ml, e reavaliando devagarzinho. Posicionar ele melhor, né, colocar Trendelenburg. Acho que essas foram as principais, assim, reavaliando e ver o que mais poderia ir fazendo aos poucos. Isso. É. Isso mesmo, a gente reduzir a taxa de UF, posicionar o paciente Trendelenburg, fazer a infusão de alíquotas, né, de soro, e depois de que a gente fez isso, o paciente teve melhora do quadro. A pressão foi para 118 por 72. A gente pode também, né, em acho que essas são as principais coisas que a gente pode fazer. E aí também o uso dos antipertensivos pré-diálise, a gente pode avaliar se seria necessário retirar, o que a gente poderia fazer. É isso, essas foram as referências, foi o Johnson e também o livro de condutas em nefrologia clínica e diálise. Bem, Mariana, muito bacana. Deixa eu só terminar a gravação.